A Idade Média não foi um período fácil para se viver, marcada por doenças, repressão e uma completa ausência de liberdade. Essa época ficou conhecida como a Idade das Trevas, e não é sem razão. Durante esses séculos, surgiram alguns dos métodos de tortura mais cruéis da história. Neste vídeo estão alguns dos métodos de tortura mais chocantes dessa era de ouro da crueldade. O empalamento. Entre os métodos mais terríveis, o empalamento é um dos mais lembrados. Nesse processo, o corpo da vítima era perfurado por uma estaca que atravessava o corpo, geralmente começando pelo ânus e saindo pela boca. A morte era lenta e agonizante, podendo levar até 3 dias para ocorrer. Um dos nomes mais associados a essa prática é Vlad, o Empalador, que inspirou a figura de Drácula. Vlad era conhecido por assistir calmamente a seus inimigos serem empalados enquanto fazia suas refeições. Estima-se que ele tenha executado entre 20 e 300 mil pessoas dessa forma. O berço de Judas. O berço de Judas foi uma técnica similar ao empalamento, mas com uma dose extra de sadismo. A vítima era colocada em uma estrutura em forma de pirâmide, forçado a se sentar sobre seus topos pontudos. Presa por cordas, a vítima era lentamente forçada para baixo, enquanto a ponta da pirâmide rasgava o ânus ou a vagina. Em alguns casos, eram adicionados pesos aos pés para aumentar a pressão e acelerar o sofrimento. A ausência de higiene na estrutura causava infecções graves, tornando a experiência ainda mais agonizante. Caixão de tortura. O caixão de tortura era utilizado como punição pública para crimes como blasfêmia e roubo. Os condenados eram colocados em uma gaiola apertada e deixados ali até a morte. Expostos ao sol e ao clima, eles também ficavam vulneráveis a ataques de animais, que devoravam os corpos ainda vivos. A exposição pública intensificava o castigo, enquanto a multidão presenciava o sofrimento da vítima em praça pública. Balcão de tortura. Considerado um dos métodos mais dolorosos, o balcão de tortura consistia em uma mesa onde a vítima tinha pés e mãos amarrados a cordas. Ao girar as rodanas, o torturador esticava os membros do torturado ao ponto de muitas vezes arrancá-los. Mais tarde, a mesa foi equipada com espinhos de ferro que perfuravam as costas da vítima, aumentando o sofrimento enquanto ela era forçada a confessar seus crimes. O estripador de seios. Essa tortura brutal era usada para punir mulheres acusadas de feitiçaria, adultério ou aborto. O aparato consistia em garras que eram aquecidas em brasas, então usadas para arrancar os seios das vítimas. Em outra versão, conhecida como a aranha, o estripador era fixado em uma parede e a mulher era puxada até que os seios fossem arrancados. Esse método era frequentemente fatal devido à hemorragia e à infecção. Pera da angústia. A pera da angústia era uma ferramenta de punição para mulheres, mentirosos e homossexuais. Esse objeto em forma de pera era introduzido na vagina, ânus ou boca das vítimas. Ao torcer o parafuso, as partes de metal do aparelho se expandiam, causando rasgos e mutilações graves. O sofrimento infligido pela pera costumava abrir uma sequência de torturas ainda mais severas. Roda da tortura. A roda da tortura era um método que prolongava a morte das vítimas. Os membros dos condenados eram fixados a uma roda e, em seguida, os braços e pernas eram quebrados por martelos de ferro. Depois, ainda presos à roda, eram deixados ao ar livre para que animais famintos devorassem a vítima, estendendo o sofrimento por horas. Serra para cortar ao meio. Muito comum na Idade Média, a tortura da serra era usada para castigar acusados de adultério, assassinato ou bruxaria. A vítima era pendurado de cabeça para baixo, permitindo que o sangue fluísse para o cérebro e prolongasse a consciência enquanto a serra começava a cortá-la pelos meios das pernas. A morte era lenta, ocorrendo ao longo de horas, enquanto familiares eram forçados a assistir. Esmaga-cabeças. Utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmaga-cabeças causava uma dor extrema e destruição gradual.
consistia em um capacete que pressionava a cabeça da vítima por meio de um parafuso. À medida que o torturador apertava o parafuso, a mandíbula e os dentes eram esmagados. Se o procedimento continuasse, os olhos saltavam das órbitas e o crânio era lentamente destruído. Tortura do garrote. Praticado na Espanha, o garrote causava uma morte lenta por estrangulamento. A vítima tinha uma corda atada ao pescoço e, com o controle total, o torturador apertava a corda progressivamente, causando uma asfixia lenta e agonizante. Esse método era comum na Inquisição para arrancar confissões. Em algumas regiões da Espanha, o garrote foi utilizado até 1975. Esses instrumentos de tortura da Idade Média relevam uma época marcada pela brutalidade e pelo sofrimento. A tortura era não apenas um meio de castigo, mas também uma forma de intimidar e suprimir.